Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Pastor Giba e estamos aqui para mais uma aula do Carisma Start. Hoje eu quero trazer para você a aula Características de um líder saudável ou de uma liderança saudável. Mas antes da gente começar, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa aula. Eu te peço que no coração de cada um dos alunos que vão estar assistindo, cada homem, mulher, jovem, possam ser tocados pelo Senhor e possam aprender cada vez mais ao ponto, Deus, de tocar em outras pessoas com a mensagem da cruz. No nome de Jesus, amém. Gente, eu sou o Giba, sou um dos pastores da Lagoinha Matriz. Eu sou pastor do Campus Online, pastor do Legacy Up. Em algum tempo eu tenho estudado sobre liderança, sobre quais são as características de uma forma saudável mesmo, como um líder saudável se comporta, o que o líder saudável ele precisa. E nós vamos aqui romper algumas barreiras, entendendo de que liderar não é mandar. Liderar não é simplesmente encher as pessoas, vamos fazer, faz isso, faz aquele outro. Não, liderar é muito mais do que delegar. Então nós vamos entendendo. E tem alguns personagens que eu gosto muito, alguns homens e mulheres de Deus que estão na palavra de Deus, aonde, por exemplo, na Bíblia nós vamos ver sobre Moisés. Moisés foi um grande líder, ao ponto que Deus chamou ele de fato para tirar o povo do Egito, e diante de vários desafios, Moisés não retrocedeu. Moisés esteve ali à frente do povo. Obviamente, ser humano, teve erros, mas foi humilde o suficiente que quando o próprio sogro dele diz: ó, Moisés, calma um pouquinho, porque no ritmo que tu tá, tu não vai aguentar. Então vamos separar em pequenos grupos, vamos fazer dessa forma. E Moisés ele foi seguindo as instruções. E não foi só isso. Moisés ele teve dependência, ele dependeu de Deus, ele teve obediência, ele foi obediente a Deus. Obviamente a história acaba com uma desobediência de Moisés, mas Moisés também sabia quem ele era. Moisés estava nessa direção. Nós vamos ver José. Eu gosto muito de José, porque eu reflito muito sobre a história de José, como eu gosto de ser um sonhador. Eu sonho, eu penso coisas grandes, eu vou sonhando. Mas o fato é de que José, ele teve sonhos proféticos na sua juventude, ali no início da sua juventude. Ele compartilhou desses sonhos com os irmãos. E José, nós conhecemos muito bem a história. Ele foi vendido, foi escravo, mas o que nós vamos ver e o que nós vamos entender é que José, a Bíblia fala que o tempo todo Deus estava com José. Ao ponto de que quando José ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele priorizou estar com Deus, ele priorizou obedecer a Deus. E quando ele teve que estar à frente como governador de uma nação, ele não só cuidou de uma nação, ele cuidou de uma família. Então nós vamos ver de que um líder, e um líder saudável, ele não cuida só dos de fora, ele cuida também dos de dentro, ou seja, ele cuidou não só de uma nação, mas ele também cuidou de uma família, e cuidou da sua família, ao ponto de perdoar sua família, ao ponto de simplesmente trazer a família para mais perto. O outro personagem que nós vamos ver é Davi. Davi ele foi um guerreiro. Só que Davi nós vamos ver que ele passou por vários processos. Davi não parou do nada em frente a Golias. Davi ele veio de um processo. Ele cuidava de ovelhas. Então ele cuidava de ovelhas, ele teve que defender as ovelhas de lobo. Ele teve que matar urso, ele teve que matar leão para depois estar em frente a Golias. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que na vida é feita de processos. Quer dizer que quem nasce grande simplesmente é monstro, é baleia. Então na vida, de repente você tem um sonho grande, de repente você pensa em algo, nossa, eu quero chegar a tal lugar. Saiba que vai ter que começar pequeno, vai ter que começar devagar. E Davi, ele sim, teve muitos erros? Teve. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas como com tantos erros esse homem líder foi conhecido como homem segundo o coração de Deus? A gente vai ver de que em todos os seus pecados ele se arrependeu e ele tentou não fazer novamente. Ou seja, quando ele adulterou, ele bateu no peito e disse: eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo, eu pequei, eu falhei, diferente de Saul. Saul, quando pecou,
ele simplesmente, Samuel foi confrontar ele, o que Saul fez? Botou a culpa nos soldados. Não, mas não foi os soldados que trouxeram aqui os bois, trouxeram as vacas. Então Saul ele deu uma enrolada ali em Samuel, depois ele assumiu a sua responsabilidade, diferente de Davi. Outro personagem que eu gosto muito, outra pessoa da palavra do Senhor, eu digo personagens, mas obviamente nós precisamos entender que são pessoas reais, histórias reais. O apóstolo Paulo, essa pessoa incrível, que em Atos capítulo 9 nós vamos ver a conversão dele. Paulo, Saulo são a mesma pessoa, Deus não mudou o nome deles, ele tem dupla nacionalidade. Então é uma outra história para uma outra aula, mas o que eu quero dizer é que tanto Paulo como Saulo são a mesma pessoa, e na palavra do Senhor diz que Paulo ele se converte diante da revelação de fato de Jesus na vida dele. Ele deixa para trás a sua velha natureza, ele deixa para trás a velha criatura, ele passa então a assumir a responsabilidade de levar o Evangelho. E nesse levar o Evangelho, nesse pastorear as igrejas, ele pastoreia pelo menos, manda 3 cartas, 3 epístolas, onde nós conhecemos como título 1 Timóteo e 2 Timóteo, onde ele dá várias direções, mostrando de que ele não só sabia fazer, só falava, mas ele também fazia. Então era um exemplo na prática. Também como Jesus, o nosso maior exemplo de líder. O maior exemplo de líder é Jesus. Por que Jesus? Porque é Jesus e não precisa, é como se eu simplesmente dissesse, Jesus é o exemplo de líder e eu não preciso falar mais nada. Mas o fato é de que Jesus ele mostrou na prática. Ele se humilhou não apenas na cruz, a sua vida foi uma vida que ele demonstrou humildade, ele demonstrou quem ele era, ele sabia de que ele exercia autoridade, por quê? Porque tinha humildade e tinha identidade, e essa é a primeira característica de um líder saudável, autoridade. Autoridade, gente, é diferente de poder. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa, eu chego na empresa, eu mando, eu demito e eu contrato a hora que eu quiser. Eu exerço poder sobre os meus funcionários. Eu exerço poder sobre quem está ali. Isso não quer dizer que eu estou exercendo autoridade. Então existe essa diferença muito grande. Um patrão pode exercer poder sobre seus funcionários, mas não necessariamente está exercendo autoridade. Por quê? Porque a autoridade vem seguida exatamente disso, de humildade e de identidade. Ou seja, o próprio Jesus ele exercia autoridade, porque ele se humilhava. Se humilhar é mais ou menos assim. Eu paro de pensar apenas em mim e eu penso mais no outro. Eu paro de pensar tudo que é sobre mim e eu começo também a pensar no outro. Humildade é isso. E identidade é simplesmente eu reconhecer quem eu sou. Eu não me moldo e eu não ando pelo que as outras pessoas pensam. É como se você lidera alguém, você é líder de alguém e você começa a se movimentar ou você começa a agir conforme a pessoa vai dizendo que você tem que ser, conforme esse liderado vai dizer que você tem que ser. Então você não está sabendo quem de fato, qual é a sua identidade, quem de fato você é. Então você precisa ser uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe quem é, e automaticamente, quando eu sou humilde, quando eu tenho minha identidade, eu estou exercendo autoridade. Porque as pessoas, elas veem se você tem poder nas suas mãos ou você naturalmente está exercendo autoridade. O exemplo de Jesus demonstra que ele era humilde. Sua humildade não foi demonstrada apenas na cruz. Em todas as passagens aqui na terra, em todas as passagens que os evangelhos narram, nós vamos ver essa humildade. E olha só que interessante. Humildade é pensar menos sobre mim e mais no outro. Então essa é uma frase que nós poderíamos até destacar, que humildade é pensar menos de mim e mais no outro. E olha o que diz John Maxwell. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Nossa, é incrível isso, né? As pessoas não se importam tanto quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. É mais ou menos assim. As pessoas estão vendo se realmente tu está se importando com elas. Tudo tem a ver com se importar. A autoridade é isso.
Autoridade também é se importar com o outro. Então não chegue simplesmente dando ordens, delegando, vão delegar, fazer isso, que isso é liderar. Não, isso não é liderar, isso é outra coisa. Liderar é se importar. Liderar é crescer com as pessoas. Liderar é ver o outro crescer também, sem medo de que o outro roube a cena. Isso é liderar. A outra característica de um líder saudável é o que nós estamos vendo muito na atualidade. Por quê? Nós estamos vendo várias pessoas crescendo no Instagram, nas redes sociais e tendo uma dimensão muito notória. Mas nós precisamos cuidar quem de fato tem caráter e quem de fato é uma pessoa carismática, quem de fato é uma pessoa que está chamando atenção, quem de fato é uma pessoa que simplesmente está com, vamos dizer assim, está em alta. Porque caráter é aquilo que ninguém está vendo. Caráter é mais ou menos eu pegar minha esposa, botar aqui do lado e eu trazer esse estudo para você e eu pedir para que ela diga, isso é verdade ou não é? Mas como assim? Porque ela está lá no secreto. Ela está lá em casa vendo que de fato como eu sou. Em frente às câmeras pode ser uma pessoa, atrás das câmeras pode ser outra pessoa. Então quem de fato eu sou quando ninguém está vendo? Quando só está eu e o celular, o smartphone, o iPhone. Quem de fato eu sou quando eu estou apenas na minha casa com a minha família? Quem de fato eu sou? O caráter é aquilo que sustenta você nesse determinado lugar. De repente você ocupa uma posição, é a mesma coisa eu. Eu estou em duas frentes. Então uma é uma igreja online, que tem mais de 50 voluntários, que temos lá 10 pastores. O outro é um Ministério de Juventude Adulta, que tem dezenas de voluntários também, onde nós temos pastores, e ali eu dou direcionamento, ali eu falo, ali eu digo, gente, vamos para esse lado, gente, vamos para esse, mas eu digo, vamos fazer isso, tem que fazer isso, conforme a palavra de Deus. Mas quando eu estou no secreto, eu não estou agindo dessa forma. Então isso é um grande perigo, ou seja, eu não tenho caráter. Sabe o que é o caráter? É o caráter de Cristo forjado em mim. O que isso quer dizer? Sabe o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em mim e forjado em ti. Então eu vou nivelar mais ou menos o nível de maturidade de alguém, não se a pessoa ela tem dom de Espírito, se a pessoa tem dom de profecia, se a pessoa... Não. Se a pessoa ela tem o fruto do Espírito através da vida dela, eu consigo ver. Se é uma pessoa que tem paz, se é uma pessoa longânima, se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa amorosa, ou seja, é o caráter de Cristo forjado nela, é o fruto do Espírito através da vida dessa pessoa. Então, eu tenho o caráter de Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E liderar é isso. Liderar é ser a mesma pessoa no secreto, ser a mesma pessoa na frente dos outros, é não ser apenas uma pessoa carismática. Porque ser carismático, atrair as pessoas, tem gente que parece que tem imã. Você já notou? Tem gente que parece que atrai as pessoas, por onde passa atrai multidões. Mas a pergunta é, essa pessoa que atrai tanta gente, isso é sustentado? Essas pessoas simplesmente sustentam o que elas são? Ou é algo passageiro, é algo de aparência? Cuidado. O outro ponto, deixa eu só ler para você aqui, algo que eu escrevi, que aquele que não para, o outro característica que eu acabei não botando aqui nos slides, que eu acabei não me esquecendo, mas é não parar de crescer. Não parar de crescer. Isso é uma característica de um líder saudável. Nunca parar de crescer. Você não pode parar de crescer em momento nenhum. Isso não quer dizer que o não parar de crescer é igual ao ativismo. Ativismo é uma coisa. O ativismo é eu sempre fazer. Eu sempre estou ocupado, eu nunca paro, eu nunca respiro, eu estou sempre fazendo. Isso é ativismo. O não parar de crescer é mais ou menos assim, eu não me limito à minha realidade. Ou seja, como é que eu cresço? Ora, nunca pare de ler, é um bom exemplo. Leia todos os dias um bom livro. Pega a Bíblia, leia. Pegue, eu por exemplo, eu gosto muito de ver série. Gosto de ver série, streaming de vídeo,
Netflix, Prime, no YouTube. Eu vejo bastante, minha esposa, a gente tem um tempo que a gente deita lá no sofá e fica assistindo. Bom, mas se eu ficar só fazendo isso, eu não cresço. Isso é apenas um entretenimento. Eu só fico ali entretido, só isso. Agora, no momento que eu paro, no momento que eu começo a fazer uma faculdade, eu começo a fazer um curso online gratuito, você que está aqui no Carisma Start, você não está parado porque você está crescendo com essa aula. Ou seja, eu já tenho 60, 70 anos, acho que está na hora de parar. Não, talvez o corpo está na hora de desacelerar, mas a mente ainda continua trabalhando. A mente ainda continua crescendo. Então você não pode parar de crescer, porque quando você para de crescer, você para de liderar. É uma consequência. Eu parei de crescer, eu parei de liderar. Quer ver um exemplo? A juventude de hoje, 2021, que a gente está gravando essa aula, agora 2022 que você também vai assistir, a juventude de 5 anos, vou dizer nem de 10, 5 anos atrás, como eu contextualizava a mensagem era outra. A juventude daqui 5 anos, de 2025 ou 2026, é outra. Ou seja, se eu parar de crescer e eu parar de estudar como funciona a mente do jovem, como funciona a mente das pessoas hoje, como as pessoas estão refletindo, e eu nunca paro de estudar a Bíblia. Eu nunca paro, mas eu já li a Bíblia inteira, lê de novo. Mas eu já li 2 vezes, lê de novo. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, nunca é demais. Nós sempre temos algo para aprender. Enquanto estivermos vivos, precisamos aprender. Enquanto estivermos vivos, estamos crescendo. Porque se eu chego num patamar, eu chego num ponto de dizer, eu já sei de tudo, então eu mesmo quero orar por você para Deus já poder te levar, porque você já está pronto. Mas eu tenho certeza que eu e você temos muito que aprender ainda. Cresça também em intimidade com Deus. Como assim? É simples. Quando eu lidero e quando eu tenho muita coisa para fazer, muitas vezes eu estou acomodado só no que eu tenho para fazer e não no que eu tenho para ser. Eu só faço. Eu estou em culto sempre, eu estou sempre para um lado e para o outro trabalhando, eu estou sempre aconselhando alguém, eu estou sempre dando estudo para alguém. Mas quando você para realmente ter um relacionamento íntimo e real com o Senhor, apenas você e Deus. Então isso você não pode parar de crescer. E isso tem que ser uma dose diária. Não pode ser uma dose semanal, não pode ser uma dose mensal, ou seja, todos os dias. Pare para crescer com Deus. Ele é o melhor professor que nós temos. E outro também é que nós vamos sempre crescer com as outras pessoas. Sempre alguém vai te ensinar algo. O seu liderado, a pessoa que você está dando o estudo, vai te ensinar algo. Eu estou te ensinando algo. Você pode me ensinar algo. Seus pais, seus irmãos, seu sobrinho, seu pastor, seu chefe, seu funcionário, sempre tem alguém com quem você vai se relacionar e vai te ensinar algo. Então não vamos nos colocar numa posição de que eu não preciso aprender. Você vai precisar aprender, você precisa aprender e sempre tem alguém. Liderar é crescer também com as outras pessoas. Não esquece dessa frase, é muito importante. Liderar sempre é aprender com as outras pessoas. A outra característica é o equilíbrio, e isso eu vejo que tem sido um erro gigantesco entre a liderança cristã no Brasil, aonde o líder não sabe a hora de parar, não sabe, o líder está mais ou menos assim, ele para quando Deus não mandou ele parar. Ele continua quando Deus mandou ele parar um pouco. E o parar, eu não estou falando de ficar estagnado, ficar simplesmente não vou fazer mais nada. O parar significa que muitas vezes estamos num ritmo tão enlouquecedor, a gente está fazendo tanta coisa, que às vezes precisamos entender que o nosso corpo precisa de repouso, que a nossa alma precisa de um frescor, que a nossa alma precisa reabastecer, e de que o nosso espírito precisa ser alimentado. Então, que equilíbrio é esse? É equilíbrio com a igreja, equilíbrio com a família. Existe um momento de estar com a família, existe um momento de estar na igreja, existe um momento de eu liderar, existe um momento de, muitas vezes, eu apenas estar parado para ouvir. Anote essa frase. Quem não está pronto para ficar sentado ouvindo, não está pronto para ficar em pé ensinando.
Então é mais ou menos assim, é o equilíbrio com o meu corpo. Faça exercícios, se movimente, caminhe um pouquinho, alongue. Você precisa também se alimentar bem, porque se o seu corpo não estiver bem, as suas emoções vão ficar assim bem distorcidas. Se de repente você pode ter um profissional na área da saúde, como psicólogo, vá atrás. De repente você pode tirar férias seguidas, faça isso. Então, equilíbrio. Não adianta você só querer fazer. Vai chegar uma hora que você vai parar, o seu corpo vai pedir para você parar. Então, nesse momento, a dica que eu tenho é: põe uma pausa, reflete como é que está a sua vida, se falta equilíbrio em alguma das áreas. O outro ponto: aprenda a se comunicar. A minha dificuldade é tentar entender como um líder, que é líder, se comunica com as pessoas, porque um líder lidera alguma coisa, ele não lidera uma máquina, ele lidera pessoas. Como é que um líder ele não consegue se comunicar com as pessoas? Ele pode não conseguir se comunicar com as pessoas, isso é uma coisa, mas ele ficar confortável por ele não conseguir é outra coisa. O que isso quer dizer? De que você de repente tem dificuldade para falar alto, dificuldade para falar em público, dificuldade para passar a visão, dificuldade para se relacionar. Isso é uma coisa, está tudo bem, faz parte da sua personalidade. Mas você ocupa um papel de liderança e você diz: não, eu quero melhorar. Então você precisa também se ajudar. Você precisa ir atrás. Uma dica que eu dou, por exemplo, aqueles que têm dificuldade de ler em público, começa a ler em voz alta dentro de casa. Quantas vezes eu abria, eu começava a ler, eu preparava o sermão e eu pregava totalmente todo o sermão sozinho no meu quarto. E minha esposa ficava ouvindo assim e dizia: nossa, será? O que ele está falando sozinho ali? Não, mas eu estou falando, eu estou pregando aqui, eu estou exercitando. Isso não é ser algo mecânico, isso não é ser algo automático, isso não é reduzir a ação do Espírito Santo, não. Isso é simplesmente se capacitar para que Deus te use de tal forma. Então, tem dificuldade de falar em público? Procure até mesmo cursos online. A gente tem cursos online na internet, gratuito, você pode fazer. Eu tenho certeza que tu vai conseguir te ajudar. Eu mesmo, antes de vir, me alonguei, né? Eu me exercitei, eu simplesmente tento ter uma articulação melhor. Eu tento. Tem dificuldades, então eu estou o tempo todo tentando melhorar. A outra característica de um líder saudável é ser bem-humorado. Gente, isso é uma coisa, porque parece que a pessoa ela se converte, ela fica séria, ela fica muito chata. E isso, algumas pessoas acontece isso, não estou dizendo que com todas. E nós, quando temos uma vida com Jesus, nós vamos passar por muitas dificuldades, vamos passar por muitos desafios, mas o motivo para nós nos alegrarmos é saber que Jesus está conosco todos os dias. E o que isso tem a ver? É de que você lidera outras pessoas. O seu sorriso fala muito. O seu rosto fala muito. Faça brincadeiras, não tem problema. O crente pode fazer brincadeira. O líder pode fazer brincadeira. Eu recém estava fazendo brincadeiras aqui nessa sala. Faça brincadeiras, mas com dose. Temos que ter uma medida. Então, tem brincadeiras que são saudáveis, tem brincadeiras que não são. Tem momentos de brincar? Tem momentos que não tem. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ter aquela vida séria, nunca posso brincar, nunca posso rir. Se você puder, brinque. Se você puder, ria. Se você puder, sorria, para que as outras pessoas também sejam contagiadas com esse humor. E as pessoas vão te olhar e vão dizer: nossa, que sorriso é esse? Que bom humor é esse? Que brincadeira saudável é essa? É porque eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Olha só o que Deus tem feito na minha vida. Então faça isso. Seja uma pessoa com uma boa dose de humor. A outra característica de um líder saudável é quando um líder sonha grande. Eu sempre gosto de fazer um paralelo entre eu e José no ponto do sonhador. Só no ponto do sonhador, porque eu acho que eu já teria desistido no meio do caminho, tanto desafio que ele passou, mas eu sei que Deus estaria comigo o tempo todo. Mas brincadeiras à parte é que José, ele sonhou, ele teve sonhos grandes, ele acreditou nisso. Obviamente era um sonho profético, um sonho que Deus tinha dado para ele. Mas quantos de nós acordamos, vemos a realidade da nossa casa, vemos a realidade da nossa família e nós nos estagnamos
em apenas acreditar de que simplesmente eu vou viver dessa forma. É mais ou menos assim, você é um líder e você diz, nossa, eu sonho um dia ser um pastor, eu sonho um dia em ser um líder de uma grande empresa, eu sonho um dia em gerenciar uma empresa, eu sonho um dia em poder viajar o mundo inteiro pregando, eu sonho um dia em poder concluir a minha faculdade. Então, diante de sonhos grandes, existem também responsabilidades grandes, existem atitudes grandes, existem atitudes aonde simplesmente você vai ter que parar e ver como pode executar. Bom, se eu sonho em ser um pastor, o que eu preciso fazer? Estudar. Estudar, 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 estudar. Não basta sonhar grande, tem que começar pequeno. Eu sonho grande, mas eu começo pequeno. Ou seja, eu começo um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não adianta eu querer liderar uma igreja com 2.000 membros se eu não quero liderar um GC com 8 pessoas. Não adianta eu sonhar em viajar ao mundo se eu não prego dentro da minha casa. Então eu tenho que começar. Eu tenho que sonhar grande. Porque todo liderado, ele segue alguém que simplesmente sonha grande. Qual é o maior sonho de Jesus? Já foi cumprido, foi ter morrido por mim e por você naquela cruz. O outro passo, saber ouvir. E aí vem a grande questão, então você não precisa sair nesse momento, você vai ter que saber ouvir também esse momento e essa mensagem, porque como é bom receber um feedback, só que nem sempre o saber ouvir é agradável. Não é agradável, gente. Às vezes você traz uma mensagem e vem pessoas dizendo, nossa, o que tu falou não tinha nada a ver. E você diz, não, realmente, eu preciso melhorar nisso. Não, essa brincadeira que você fez, de repente não foi tão agradável. Realmente eu preciso melhorar nisso. De repente você está tão ausente na sua família. De repente eu preciso melhorar isso. Ou seja, é o tempo todo eu sabendo ouvir. Eu estou aprendendo com as outras pessoas. Estou aprendendo com a Bíblia, estou aprendendo com livros, estou aprendendo com vídeos, estou aprendendo com aulas, estou aprendendo com as pessoas ao meu lado. Eu estou sabendo ouvir. Então, saiba receber feedback. Saiba receber feedback tanto bom como receber um feedback ruim e nem sempre agradável, mas é importante nós analisarmos como estamos. E a última característica de um líder saudável é ter visão. Tenha uma visão. Se eu fizesse uma pergunta para você agora qual é a visão que Deus tem te dado? E essa visão que Deus tem te dado, você tem conseguido passar para a sua equipe? Essa visão que Deus tem te dado, você tem conseguido externar para os seus voluntários, para os seus liderados, para as pessoas que estão à sua volta? Porque ter uma visão é uma coisa, eu consegui passar essa visão é outra coisa. Bom, e ninguém vai seguir alguém que não tem a visão, não tem para onde ir, não sabe para onde ir, não tem rumo, não tem foco, não tem propósito. Então eu preciso ter rumo, foco e propósito. Na carta dos Efésios, o apóstolo Paulo ele fala, não sejam como os gentios, sem rumo, sem foco, sem propósito. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não andam com Cristo, não tem foco, não tem rumo e não tem propósito. Mas nós temos um foco, nós temos um rumo e nós temos um propósito. E nós temos uma visão, que você possa ter um tempo de qualidade com o Senhor pós essa aula e você refletir, você se perguntar, Deus, o que o Senhor está me conduzindo, o que o Senhor está falando ao meu coração, o que o Senhor está dizendo, o que eu preciso, qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida, porque não tem como estar à frente de um GC, ser um líder, se não tiver uma visão. Você não sabe para onde vai estar indo. Mas eu tenho certeza que Deus está agora, nesse momento, segurando pela mão, te mostrando o caminho, porque esse é o nosso Deus, é o Deus em que cremos, é o Deus que movemos, é o Deus que existimos. Tá bom, minha gente? Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa aula nas próximas que virão, e esse foi o curso do Carisma, características de um líder saudável aqui no ID. Deus te abençoe e até a próxima.